Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai ampliar e finalizar a reflexão do vídeo de ontem, tá? No qual a gente falou sobre a questão do governo de Portugal, lá do meu xará, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que declarou lá que Portugal está na intenção aí de se desculpar pelos absurdos lá do período da colonização, escravidão, matança generalizada, os saques, os roubos e tudo mais, que foi o período do imperialismo português aqui no Brasil. Então ele está com essa ótima iniciativa de fazer isso. E aí eu trouxe essa notícia aqui para vocês e levantei uma reflexão que eu já fiz num vídeo aí, tem mais ou menos uns 2 meses, falando sobre a questão do vira-lata puro sangue, tá? Que é um deslocamento aí do complexo vira-lata, complexo de Poodle, etc e tal, que enfim são reflexões minhas aí já dos últimos 10 anos aí, mais ou menos, que na verdade são reflexões de outras questões anteriores também. E enfim, e aí eu achei interessante, né, pegar essa deixa aí do meu xará lá de Portugal para poder fazer essa reflexão e ponderar, né? Então, já que Portugal está fazendo esse meia-culpa lá, enfim, está fazendo esse trabalho interessante de aproximação, de diálogo e tudo mais, e assumindo lá os equívocos históricos, é interessante também fazer essa questão aqui nossa, né? Então, a pergunta do vídeo de hoje é essa aí: o que impede o Brasil de repensar Portugal nos dias de hoje, tá? Então, no vídeo passado eu listei uma sequência de 5 etapas históricas, 5 eventos históricos que são, enfim, é arbitrário aqui, né? Mas ao mesmo tempo segue aí uma certa linha de raciocínio. Então, assim, né, eu listei esses 5 que são justamente o mazombismo, o positivismo do século XIX, a antropofagia do Oswald, o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, para finalizar com a globalização, tá? E aí eu falei dos 3 primeiros no vídeo passado, no vídeo de ontem, tá? Vou finalizar com os 2 últimos no vídeo de hoje. Antes, fazer aqui rapidamente, né, falar sobre 2 repercussões aí dessa notícia de Portugal. Depois falar sobre esses 2 últimos que faltam, que são o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues e a questão da globalização, tá? E alguns efeitos, 2 efeitos basicamente da globalização nesse trajeto aí, tá? Que começa com o mazombismo e termina no complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, tá? E aí depois eu apresento aqui algumas sugestões, que são deslocamentos aí dessas reflexões que os 2 vídeos apresentam, tá? Então, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente tenta se falar a respeito desse absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. Só para ponderar um detalhezinho aqui ainda, antes de partir para as repercussões da fala do presidente de Portugal, essa ponderação que eu estou fazendo aqui, ou seja, essa sugestão de que a gente vá fazendo essa reflexão sobre a forma como a gente enxerga Portugal até hoje, tá? Não significa, evidentemente, substituir isso por uma babação de ovo, né, enfim, idiota de Portugal. Não é longe disso, tá? Então está escrito aqui, que eu ponderei aqui esse detalhe. Não é babar o ovo de Portugal, mas sim aproveitar essa meia-culpa dos portugueses de forma inteligente, entender os nossos próprios equívocos, no sentido de negar algo que é nosso, né, ou seja, né, Portugal, ao invés de reler essa conexão para filtrar os pontos positivos, né, e eliminando os negativos. Então, pontos positivos tem vários e tem alguns que são inclusive inescapáveis, né? Pelo menos nesse momento histórico, a língua, por exemplo, né? A língua que a gente fala é a língua portuguesa, ainda que haja uma série de hibridismos e tudo mais, com tupi-guarani, com trocentas outras línguas, mas a língua portuguesa é a nossa língua e, enfim, a cultura da gente também é radicalmente influenciada pelos portugueses. E além disso também existem várias trocas que podem acontecer para além dessa conexão direta, né? Eu lembro, por exemplo, aqui do documentário do Michael Moore, que eu cito aqui várias vezes, acho que eu já fiz até vídeo sobre esse documentário aqui, que é o Invasor Americano, tá? E ele visita países da Europa lá para poder conhecer algumas experiências europeias. E aí ele vai em Portugal, tá? E ele faz ali ele conversa com algumas pessoas do governo português e tudo mais, para poder saber ali algumas inovações que eles estavam fazendo no combate às drogas, por exemplo, lá em Portugal, e que deram resultado, melhoraram bastante lá, tá?
enquanto que aqui a gente fica aturando esse, enfim, neoconservadorismo aí da direita brasileira, que acabou de aprovar aí, até inclusive através do STF, uma legislação retrógrada em relação a isso, tá? Enfim, e aí também vale ainda uma ponderação aqui, porque antes de anteontem a gente comemorou aí, né, teve o dia da comemoração dos 50 anos de aniversário da Revolução dos Cravos de Portugal, que foi no dia 25 de abril de 1974, quando Portugal conseguiu se livrar da ditadura, né, do Salazar em Portugal. Então, quer dizer, isso aí também é uma questão interessante e bate aí com essa atitude bacana aí do presidente de Portugal. Então, tudo isso é interessante de pensar junto, certo? Então, pessoal, rapidamente aqui 2 comentários, tá, para depois a gente passar para a questão do complexo de vira-lata, tá, como deslocamento, como continuação da sequência da antropofagia do Oswald, tá? Tudo isso na perspectiva de ser repensado, né? Então, só para 2 repercussões rápidas, o Tarcísio Mota, tá, que é do PSOL, e ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio, tá, pelo PSOL, ele publicou o seguinte aqui, né? Foram 524 anos de atraso, 524 anos de invasão, guerra, genocídio e escravidão. E aí, ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, afirmou que o governo poderia fazer reparações pela escravidão e pelo genocídio indígena no Brasil, assumindo total responsabilidade pelos danos causados. Tá? E aí ele finaliza dizendo o seguinte: a declaração certamente é importante, mas ficamos no aguardo para entender como poderão ser feitas essas reparações. Por acaso as riquezas brasileiras saqueadas por quase 400 anos serão devolvidas? Me parece que um primeiro passo poderia ser dado implementando leis reais de combate à xenofobia contra brasileiros em Portugal, um problema concreto que afeta hoje 500 mil de conterrâneos que vivem no país. Eu acho que essas questões atuais, né, são um efeito mais palpável disso, porque não tem condição nenhuma de Portugal pagar essa dívida de 400 anos de saque, de utilização aqui do território e das riquezas e tal. Seria uma coisa assim completamente infundada, né? E mais, existe um aspecto também nessa questão aí que é muito importante, que é o aspecto simbólico disso, né? Eu falei aqui no vídeo de ontem que tem um Minion lá, um desses Minions retardados, foi numa postagem dizendo: isso aí é frescura de esquerdista, o importante é hoje, isso aí não interessa mais. Quer dizer, graças a esse pensamento imediatista, pequeno, medíocre, que volta e meia, né, os bolsonaros da vida metem a carinha para fora do esgoto. Por quê? Porque para essa gente, história é algo que é supérfluo, né? E, enfim, a gente sabe muito bem que está longe de ser supérfluo. Sem a história, a gente vai esquecendo, né, dos equívocos do passado e acaba, enfim, cometendo esses mesmos erros de novo, tá? Então, enfim, isso é importantíssimo. E para além disso, existe também um aspecto que esse caráter, essa perspectiva pequena não consegue enxergar, que é o aspecto simbólico de civilidade disso, de abertura de diálogo, de abertura de uma série de... Isso aí provavelmente vai gerar seminários, debates e, enfim, tudo isso vai gerar atividades culturais que vão contribuir para a relação dos países melhorar e até mesmo para a gente repensar aqui. E o que eu estou fazendo com esses vídeos aqui é um exemplo disso. Tem várias pessoas também publicando aqui no YouTube coisas sobre isso, tá? Então, o aspecto simbólico disso é importantíssimo, certo? E aí, para finalizar, pessoal, também a repercussão aqui do Jamil Chad. Vamos ver aqui, ele publicou o seguinte aqui, né? A ONU é pressionada a criar tribunal sobre escravidão e fundo de reparação. Então, só o primeiro parágrafo aqui rapidinho. O Fórum de Pessoas Afrodescendentes da ONU vai recomendar que governos votem a criação de um tribunal internacional para examinar a escravidão e o colonialismo, com o objetivo de estabelecer mecanismos de reparação. Nesta semana, Portugal declarou pela primeira vez que assume sua responsabilidade pela escravidão e indicou que estaria disposto a pensar em formas de reparação. O governo português não é o único. No ano passado, a Holanda adotou um tom similar e anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de euros para examinar medidas de reparação. 200 milhões de euros. Tá? Isso aí dá mais de R$1 bilhão, quer dizer, é uma grana bacana aí, tá? Para poder ajudar, né? Enfim, e ao mesmo tempo criar laços ali de civilidade, tá? Com os países africanos, que são historicamente aí, né, vítimas enfim, de todo tipo de exploração, todo tipo de bizarrice,
E essas coisas são importantes aí de pensar nessa perspectiva civilizada, sem vingança, que é exatamente o que eu ponderei no vídeo de ontem, tá? E aí, pessoal, vamos então continuar nossa sequência aqui dos 5 eventos, tá? Então, como eu falei, comecei falando do mazombismo, então depois falei do positivismo do século XIX, dei umas dicas aqui também, né? Do IHGB, que é o Instituto Histórico Brasileiro, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tá? Que vale a pena pesquisar também na internet aí. Depois falei da antropofagia do Osho, da necessidade de repensar alguns apontamentos que ele faz ali, tá? E agora a gente parte para a questão então do Nelson Rodrigues, tá? O Nelson Rodrigues formulou a ideia do complexo de vira-lata, certo? E eu já fiz vídeos aqui falando, né? Eu também tenho um trabalho do mestrado que eu quero reescrever também em outros moldes, sobre uma modificação nessa lógica do complexo de vira-lata. Por quê? Porque, de certa forma, quando o Nelson Rodrigues constrói essa ideia do complexo de vira-lata, ele está apontando um defeito, mas ele, de maneira inequívoca, de maneira irrefletida, né, ele acaba caindo no mesmo equívoco que ele está denunciando, tá? Porque ele está negando ali uma metáfora, uma figura que é a cara do Brasil, que é o vira-lata, certo? E aí vamos lá então, só 2 trechinhos aqui do Nelson para a gente ponderar alguns detalhes, tá? Como que a gente pode reler isso? Porque eu já falei aqui também que o mais interessante seria usar talvez aí a metáfora do poodle, né? Que é um cachorrinho mais submisso, enfim, né? Que não tem a cara do Brasil, tá? Mas enfim, então vamos lá. 2 crônicas do Nelson Rodrigues no livro A Sombra das Chuteiras Imortais, tá? Então vamos lá. A primeira delas se chama Narciso às Avessas, do dia 26 de maio de 76, tá? Eu estou fazendo aqui o inverso, né? Na verdade eu vou falar a primeira, eu vou fazer na cronologia, tá? Então a primeira crônica que eu vou citar chama-se, na verdade, Complexo de Vira-Latas. É uma crônica do dia 31 de maio de 58, que é justamente ali, pouco antes de começar a Copa do Mundo. O Brasil não tinha vencido nenhuma Copa ainda, e o Nelson ponderava ali que a gente, né, se a gente quisesse, a gente ganhava a Copa de olho fechado. Era só acabar com o tal complexo de vira-lata. Então ele diz o seguinte: por complexo de vira-latas entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e sobretudo no futebol. Isto em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Ele está se referindo a um jogo lá contra a Inglaterra, né? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade, né? Jamais foi tão evidente, eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. E aí ele finaliza dizendo: o brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Insisto, para o Scratch, ser ou não ser vira-lata, eis a questão. E aí é que entra a questão, né? Porque ser ou não ser vira-lata? Mas que vira-lata, né? É o vira-lata como sinônimo de inferioridade ou o vira-lata como, na verdade, um sinônimo do que a gente é, né? Vamos continuar pensando aqui, tá? E aí ele fala de outras coisas aqui também, que depois eu vou, né, comentar com vocês. Mas aí a gente vai para outra aqui, que é a Narciso às Avessas, que é uma crônica que ele fez no dia 26 de maio de 76. Portanto, 28 anos depois, o Brasil já tinha vencido 3 Copas, porém tinha perdido 74. E aí aquela coisa, né? Perdeu a Copa, volta o complexo de vira-lata. Isso aí era a lógica do Nelson Rodrigues. E aí ele criou um personagem chamado Honestaldo, né? Que era um quadrúpede de 28 patas, né? E ele diz o seguinte: o Honestaldo podia ser um quadrúpede de 4 patas, mas fez questão de acrescentar mais 24 patas, né? I love you, Trump, né? Ele fala assim como brasileiro, o Honestaldo, né? Quer dizer, em suma, é um narciso às avessas que cospe na própria imagem, tá? Sinto na sua figura um símbolo nacional irresistível. E aí ele finaliza chamando isso também de autoflagelação desembestada. Quer dizer, esse aí seria um comportamento do brasileiro médio, do narciso às avessas. E aí, por último, pessoal, tá? Para poder finalizar a citação do Nelson, tem uma outra crônica, aí já nessa aqui, né, na Pátria em Chuteiras, tá? Que se chama, tá aqui na página 17,
se chama justamente, cadê aqui? Abaixo a humildade. E aí ele finaliza a crônica dizendo o seguinte aqui, ó. Como explicar essa instintiva, essa incontrolável tendência para a autonegação? Será que o servilismo colonial, será o servilismo colonial que acometeu também o futebol? Ou expulsamos de nós a alma da derrota, ou nem vale a pena competir mais. Com uma humildade assim abjeta, ninguém consegue nem atravessar a rua, sob pena de ser atropelado por uma carrocinha de chicabom. Isso aqui foi em 56, né? Antes ainda da Copa de 58 também. Tá? Então essa questão aqui, né, do servilismo colonial, autonegação e alma da derrota e etc e tal, tudo isso a gente vê nesse comportamento típico de hoje em dia de quem nega Portugal, de quem fica babando o ovo dos Estados Unidos, como faz o Bolsonaro, como faz a direita brasileira de maneira quase que generalizada, e até mesmo parte da esquerda quando nega Portugal a partir de um certo ressentimento neocolonizado, digamos assim, né? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar aqui o Nelson, para a gente passar depois para a globalização, vamos resumir aqui a questão do cuspir na própria imagem, tá? A partir das referências que ele passa ali. Negar os indígenas é cuspir na própria imagem, na nossa própria imagem, tá? O Ailton Krenak, né, é um exemplo disso, tá aqui até, ó, separei aqui para poder deixar também a referência dele, acabou de entrar na ABL, certo? E pode ajudar a gente a pensar melhor ainda isso aí. Negar os negros é cuspir na nossa própria imagem. Nós somos também os negros, né, que vivem aqui, nossa história afrodescendente, né, a África e etc e tal, tá? A escravidão como problema, como indício e uma série de outras coisas aí. Negar os portugueses é cuspir na nossa própria imagem, né? Enfim, essa coisa de fazer piada de português e essa coisa de dizer que, né, que se a gente não fosse colonizado por Portugal, mas pela Inglaterra, a gente estaria muito melhor do que está, né? Então, né, sabe, isso é uma autonegação também, né? E negar o vira-lata, que é o que o Nelson Rodrigues acaba fazendo sem querer querendo, né? Que é uma metáfora da mestiçagem, também é cuspir na nossa própria imagem. Então o Nelson acabou fazendo isso sem querer, né? Estava tentando apontar o Narciso às avessas, mas de uma maneira às avessas, né? E por último, para finalizar aqui esse deslocamento do Nelson em direção a uma releitura de Portugal, que é o objetivo aqui desses dois vídeos, tentar substituir qualquer um desses e a própria mestiçagem pelos Estados Unidos, como faz a direita brasileira, também é cuspir na nossa própria imagem, tá? Então, a gente tem que repensar isso aí. E aí, como é que a gente faz para repensar? Primeiro, a gente tem que entender a quantas andam isso aí hoje. Então, vamos lá para poder chegar no quinto aqui, último evento, né? O último tópico aqui, o último período dessa nossa reflexão aqui. Então, como é que está isso hoje? Como é que está isso hoje? Né? Como é que está esse tal complexo de Poodle? Como é que está esse mazombismo? Como é que está essa negação de Portugal que fica sutil ali na antropofagia do Oswald? Como é que está, ou seja, nessa questão da vingança que ele fala ali, e que pouca gente percebe isso aí, mas isso é muito evidente, né, na maneira como o brasileiro debocha de Portugal, ignora Portugal, etc. e tal, e não relê Portugal a partir de uma leitura atual. Enfim, como é que anda isso aí? Como é que anda aquele positivismo do século XIX que ficava olhando para a França para dizer o que a gente é? Como é que está isso tudo aí, né? Primeiro, eu tenho falado aqui que a direita atual no Brasil, como é que ela se coloca? Tem dois tipos de colocação nesse assunto aqui, nesse tema, né? Ou se coloca de uma forma a se agarrar à globalização e ficar negando o país a partir de uma afirmação ou cínica ou, enfim, né, pouco refletida do cosmopolitismo e das redes como única coisa que existe. E aí a gente acaba sendo uma espécie de ingênuo do geral, né? Ou então faz o contrário, como nitidamente a postura do Bolsonaro, dos bolsominions, dos bolsonaristas de maneira geral, especialmente daqueles mais fanáticos, né? Que é fazer o quê? Como eles são retardatários, eles estão se apegando, né, a essa ideia de patriotismo, de pátria, mas a partir de uma prática que é o contrário disso,
Quer dizer, por quê? Porque eles estão tentando salvar o que já está morto na cabeça deles, né? E que deve ser ressuscitado pela reflexão, se for o caso, né? E de preferência isso, né, deveria acontecer para a gente poder deslocar isso aqui na nossa história, tá? Então tem essas duas posições aí. Tem o patriota do Paraguai e tem o cosmopolita, né, que se desgarrou do local e aí não consegue enxergar esses detalhes, tá? Então vamos para a sequenciazinha aqui, ó. A direita ou baba o ovo dos Estados Unidos ou baba o ovo da globalização. E não é negar a globalização, né, mas sim entender que ela é parte e não o todo, tá? Ou seja, isso que eu tenho chamado de nacionalismo cosmopolita, tá? Quando a gente olha para alguns autores, tipo Zygmunt Bauman, tá dizendo aqui que o Estado acabou, não tem mais Estado, não tem mais nação, né? O Sloterdijk tá aqui no mesmo barco da hiperpolítica, né? Ó, não se define mais, os participantes do jogo mundial não se definem mais através de pátria e solo. Acabou a pátria, acabou o solo, né? Tá? A direita brasileira cosmopolita acredita nisso aqui. E o Agamben aqui fala também da questão, né? Ele sugere uma estética do refugiado para todo mundo, como se não, né, ninguém mais tem, né, conexão com o local, né? Tá? Enfim, isso fica muito evidente. Eu comprei esse livro aqui outro dia, anteontem eu acho, está aqui, ó, do meu xará aqui, Marcelo Brandão Matos, A Geração da Distopia. E ele fala sobre a literatura de Angola na prosa contemporânea, está aqui, ó. E é interessante que ele está o chamando de geração da distopia, ele está deslocando o título de um romance do Pepe Tela, né, que é um escritor de Angola que escreveu um romance chamado A Geração da Utopia. Quer dizer, a forma como aquela galera de Angola está pensando essa questão da utopia ou da distopia, né, no mundo de hoje, que é esse mundo, aspas, globalizado. Tá? Então isso é uma crise que está todo mundo passando. Os europeus mais sofisticados e mais, né, enfim, mais para frente, digamos assim, né, eles já estão naquele barato de não enxergar mais o local. E esses periféricos, né, que somos nós, né, o Brasil, Angola, Moçambique, etc. e tal, a gente ainda está tentando, né, achar o local para depois curtir o global, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Resolver problemas do local para depois poder, né, fazer isso que a elite econômica brasileira acha que já é a nossa realidade, né? Tá longe de ser. Bom, e aí vamos lá então, para a gente finalizar aqui, seguir, né, para finalizar, para chegar nas sugestões finais, tá? E aí, por que o nacionalismo cosmopolita que eu estou sugerindo é importante? Porque o patriota estrito sensu é um idiota do local. Estados Unidos está cheio. Outro dia vi um vídeo aqui, a mulher bota um mapa mundi assim, ó, me aponta um país aí que tu ganha um prêmio. O cara não sabia o nome de nenhum. O cara não, mas 10 pessoas não sabiam um país, África, adultos, isso na rua nos Estados Unidos, quer dizer, um idiota do local, né? E o cosmopolita estrito é um idiota do geral, ele perde o local de vista, certo? E aí, acho bacana mais uma vez citar que essa sacada muito legal aqui do Mia Couto, que está aqui nesse livro aqui, E se Obama Fosse Africano, na página 24. Ele fala o que advoga é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Isso aqui não está falando dessa questão que eu estou dizendo aqui, mas, né, serve perfeitamente para poder refletir junto com isso, né? Essa genialidade aqui do Mia Couto. Então, de um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, que é o nosso local, é o nacionalismo, e de outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem, é o cosmopolitismo. Se a gente fica só na asa, a gente esquece, né, a raiz. Se a gente fica só na raiz, a gente esquece a asa. Então, quer dizer, né, é interessante a gente chegar numa ponderação que perceba as riquezas dessas duas formas, né, do nacionalismo cosmopolita, e a gente só vai conseguir construir isso se a gente reler Portugal a partir de um olhar contemporâneo, certo? Então vamos lá, para finalizar aqui, pessoal, vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Então, o nosso local, a raiz, quer dizer, Portugal, a África e os indígenas,
mais a mestiçagem e o geral, a globalização, e ao mesmo tempo negar também a babação dos Estados Unidos, que é isso. Por que negar a babação dos Estados Unidos, negar o neoliberalismo é importante? Não é apenas por uma questão política, é porque essa negação, essa babação dos Estados Unidos e a babação e a adoção tosca do neoliberalismo estão substituindo a reflexão sobre Portugal. Se a gente não fizer essa modificação de rota aí, a gente não vai entender o que é o Brasil direito, tá? E não vai conseguir avançar. Então, a solução para isso, né? A gente só consegue aproveitar o que os Estados Unidos podem nos dar de rico quando a gente entende que a gente não é eles. Então, reafirmar Portugal e negar, quer dizer, e para negar os Estados Unidos como babação e como cuspe na nossa própria imagem, é preciso negar o neoliberalismo, que é a política deles para a gente, que eles lá não seguem, certo? E reafirmar Portugal, tá? Vamos lá, para poder finalizar aqui. E aí, já fiz aqui um vídeo também falando sobre a luta de classes, quer dizer, isso aí é uma coisa generalizada, não é uma coisa que tem que ser feita pelos ricos e não pelos pobres e não pelos ricos, tem que ser feito por todo mundo, porque todo mundo aqui é brasileiro, né? Enfim, que mais? E aí é preciso reler essa questão do simulacro do patriotismo do Bolsonaro, né? Esse cosmopolitismo meio bizarro aí da direita rica brasileira. E para finalizar, pessoal, tem uma coisa aqui que eu queria ler para finalizar o vídeo, tá? Vamos lá. O patriotismo do Bolsonaro, que é um simulacro, parece uma tentativa involuntária de um retardatário de direita de salvar o próprio caráter direitista da nudez vexatória, que é o caso do rei, né, do conto do Hans Christian Andersen, O Idiota Está Nu. Né? Essa tentativa desesperada é uma espécie de autotraição que, na verdade, é a grande delação premiada do Brasil atual. O Bolsonaro é a grande delação premiada do Brasil atual. Tá? Tô roubando aqui essa expressão do juiz Moro, tá? Para usar de uma forma mais bacaninha aqui, tá? O Bolsonaro é uma delação premiada. É fantástico isso. O Bolsonaro é o nosso tema do traidor e do herói contemporâneo. E o 8 de janeiro de 2023, é o nosso Nolan, que é aquele cara que aponta o traidor. Aqueles bolsominions que destruíram o Congresso estão apontando para o traidor ali, ó. Certo? Então vamos lá. Mas a gente deve isso ao Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie de Pedro Álvares Cabral invertido e involuntário, que carrega na testa sem perceber a frase farsa à vista. E a gente tem que ler isso para poder entender melhor o que é o Brasil. Bolsonaro está aí, ó, ele é uma obra de arte, certo? Involuntária, é claro, né? Porque já anda e fala, mas enfim, é isso que a gente tem que enxergar, tá? Ele é um Pedro Álvares Cabral invertido, que a gente tem que aprender a reler. Então, para finalizar, pessoal, aqui, quais são as sugestões para a gente substituir essa bizarrice aí que a gente vive e tentar reler Portugal, aproveitar essa deixa do meu xará de Portugal lá, o Marcelo Rebelo de Souza, para a gente, de repente, se conhecer melhor, tá? Vira-lata? Não. Poodle? Também não. Vira-lata puro sangue. Ser ou não ser vira-lata puro sangue? Eis a questão. Ser patriota? Não. Ser cosmopolita? Também não. Ser nacional cosmopolita? Ser ou não ser nacional cosmopolita? Eis a questão. E por último, imperialista? Também não. Colonizado? Muito menos. Né? Protagonismo solidário, que é o que eu falei aqui quando eu fiz um vídeo sobre a visita do Lula à África. Então, ser ou não ser protagonista solidário? Eis a questão. Tá? Então, finalmente, né, essa é a questão. A gente tem que afirmar Portugal, afirmar os indígenas, os negros, o cosmopolitismo e negar a babação dos Estados Unidos, negar o neoliberalismo, para a gente deixar de ser neocolonizado distópico, que é isso que a gente acaba virando aí se a gente não entender todo esse processo histórico aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, essa é a contribuição aqui do vídeo de hoje, tá? Para poder refletir aí essa iniciativa fantástica lá do meu xará, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. E vamos ver, tomara que isso aí de repente gere reflexões aí para poder a gente ampliar o debate, tá? Então a gente volta no vídeo de amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui.